Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer, a alegria estar chegando a vocês através desse vídeo, onde nós estaremos esta noite meditando a respeito do procedimento íntegro, como é que o cristão deve agir, de que forma agrada ao Senhor as atitudes do cristão, e é baseado no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, onde nós lemos a respeito de Paulo, chamando a atenção de como é que ele agia no meio dos irmãos. Diz o seguinte o texto sagrado: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estrada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Na verdade, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo teve umas dificuldades nessa igreja, na igreja de Tessalônica, onde algumas pessoas questionavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Algumas pessoas não respeitavam e não aceitavam o apóstolo Paulo como um apóstolo, como uma pessoa de Deus. Então o apóstolo Paulo teve algumas dificuldades, mas é necessário compreender que isso não impediu de que o apóstolo Paulo pudesse amar aqueles irmãos. E ele procura dizer, ele procura falar nesse texto, do versículo 1 ao versículo 12, quando ele recebe informações do jovem pastor Timóteo, que volta para se encontrar com ele, e essas informações muito boas, mas ele tem alguns ensinos que nós devemos hoje levar em consideração nas nossas atitudes, no nosso procedimento. Primeiramente, o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu não quero agradar aos homens. Minhas atitudes, meus procedimentos é para agradar a Deus. É esse Deus que merece eu fazer o que ele quer, e não o que o homem quer, não o que o homem deseja. Então ele diz que, olha, eu não quero agir para agradar as pessoas, mas eu quero agir para agradar a Deus. Diz aqui no verso 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos os homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Da mesma forma, o nosso procedimento hoje, de um cristão íntegro, ele tem que compreender que ele vive, ele deve agir para agradar a Deus Todo-Poderoso. O Deus que o chamou, o Deus que fez com que ele aceitasse a ele através de Jesus Cristo, mandando seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Então, meu irmão, procura agradar a Deus. Mas também, como eu estava dizendo, que algumas pessoas diziam que Paulo queria tirar vantagem dos irmãos. E Paulo ele diz nesses textos que nós encontramos, que ele diz, olha, eu, graças a Deus, não fui pesado a ninguém. Então, Paulo ele nunca quis a glória pessoal. Ele nunca quis dizer que era melhor que os outros. Mas o que ele queria fazer era cumprir a sua vocação ali em Tessalônica. Ele que queria, mais uma vez eu digo, agradar ao Senhor. Então, nós cristãos precisamos compreender que devemos fazer a nossa vocação, exercer a nossa vocação onde quer que nós estejamos. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Isso é responsabilidade minha e sua. É tempo de colher, mas é tempo de lançar a palavra para poder colher. Mas será que verdadeiramente o irmão tem procurado levar a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna para as pessoas que estão aí precisando? Mas também é necessário compreender de que Paulo ficou muito alegre quando lá no capítulo 3, versículo 6 ao versículo 10, Timóteo conta de que os irmãos estavam firmes na fé. Então Paulo ficou muito alegre com isso, porque eram cristãos que davam testemunho de Deus, pessoas que pregavam o Evangelho, apesar dos inimigos, apesar dos problemas que muitas vezes tinha.
Então, nós precisamos compreender de que não tem coisa melhor do que alegrar a Deus do que pregar a palavra de Deus. Aqui foi Paulo. Mas quando nós somos cumpridores do ir por todo mundo pregar o evangelho da criatura, Deus se alegra com isso. Porque nós estamos sendo obedientes. O nosso procedimento é procedimento de obedecer a Deus, de obedecer a sua palavra e lançar a semente, para depois colher. Então, nós precisamos compreender que nós precisamos, como cristãos, precisamos compreender que devemos proceder de maneira íntegra, ou seja, devemos proceder fazendo a vontade de Deus em nossas vidas, praticando o que a Bíblia Sagrada ensina, não importa as circunstâncias, não importa os problemas. Então, meu amado, fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo e que o nosso Deus possa continuar te abençoando e te guardando em nome de Jesus. Amém, amém, amém.